Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. La lección de hoy, lección 89, nosotros vamos a hablar sobre el comparativo e superlativo de los advérbios. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre comparativo e superlativo de novo, né? A gente já falou algumas aulas passadas sobre esse tema. A gente falou do comparativo, do superlativo de adjetivos, certo? Hoje a gente vai falar sobre comparativo superlativo de advérbios. E os advérbios também podem fazer comparativo e superlativo, tá? A gente vai ver uma coisa bem simples, não é nada muito complicado não. Então, antes da gente começar, se inscreve no canal se você é novo aqui, ativa o sininho embaixo para receber as notificações dos vídeos novos, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta embaixo também qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha para esse canal, tá? Lembrando que temos um curso de espanhol e um curso de francês nesse canal. Os vídeos são sempre uma vez por semana, alternando um vídeo de espanhol uma semana, um vídeo de francês na outra semana, e assim vai alternando, tá? Então vamos começar. Então, para exemplificar o comparativo superlativo nos advérbios, eu trouxe algumas frases para a gente ver como é que isso funciona. Então eu vou botar uma frase simples, direta aqui. Vou fazer um exemplo do comparativo em cima dessa frase e de um superlativo em cima dessa frase, para a gente ver como é que funciona. A primeira frase, Juan habla bien francês. Então, Juan fala bem francês, tá? Uma coisa que eu falei lá na primeira aula, quando a gente estava falando sobre alfabeto, e que eu nunca mais falei, mas é um detalhe interessante de saber, é que a letra C, na Espanha, o som é de língua presa, tá? Fé. Então, francês, lá na Espanha vão falar francês, tá? Francês. Na América Latina fala normal, francês. Ok? Então, Juan habla bien francês. Bien, aqui, é o nosso advérbio, certo? Por que é o nosso advérbio? Porque ele está funcionando aqui como uma característica do verbo hablar. Lembrando que o advérbio é uma palavra que caracteriza, né? Ou seja, dá uma característica, dá uma qualidade ou dá um defeito para um verbo, ou para um advérbio, ou para um adjetivo, tá? Então, nesse caso, ele está dando uma característica ao verbo hablar, tá? Porque uma coisa é Juan habla francês, tá? Juan fala francês, ponto. Agora, uma coisa diferente é Juan habla bien francês. Então, Juan fala bem francês. Percebeu que tem uma diferença? Agora eu estou caracterizando a forma do Juan falar. Eu estou dizendo que o Juan fala bem francês, tá? Esse bem, em espanhol, bien, é um advérbio. Então, o advérbio, ele também pode ter características de comparativo ou de superlativo. Então, vamos ver primeiro o comparativo. Vamos ver primeiro o comparativo, como é que funciona. Então, por exemplo, Pedro habla francês mejor que Juan. Então, e nós temos, de novo, o verbo hablar, certo? Hablar francês, né? Falar francês. E a gente tem um outro advérbio, mejor que aqui está funcionando como uma comparação, certo? Eu estou comparando duas pessoas através de uma ação, que é a ação de falar, né? A ação é um verbo. Falar, hablar em espanhol. Então,
eu tô comparando duas pessoas através de uma ação. Que são essas? Falar, certo? Eu estou comparando usando um advérbio. O advérbio bien, que na sua forma de comparação vira mejor. Mejor que, tá? Melhor que. Quando a gente viu comparativo superlativo de adjetivo lá atrás, a gente viu que bueno, que é bom, né? Buena, que é boa. Comparativo de bueno é mejor também, certo? Assim como bien, que aí já é o advérbio, né? Bem, o comparativo também vai ser mejor, tá? Não existe mais bien, menos bien, né? Mais bem, menos bem, não existe. Tá? Assim como em português também não existe. Em espanhol não vai existir. Vai ser mejor. Então, Pedro habla francês mejor que Juan. Tá? Repara esse mejor aqui. Ele é um comparativo, mas como um advérbio. Tá? Porque ele está comparando uma ação, um verbo, hablar. Tá? Hablar mejor que alguma coisa. Alguém hablar mejor que outra pessoa. Certo? Então, estou comparando duas coisas, mas através de um verbo. Eu faço isso com um advérbio. Mejor que. Tá? E a forma do superlativo seria assim. Lembrando, superlativo é o grau máximo, né? De um adjetivo ou de um advérbio, nesse caso. Certo? É sempre o melhor de todos, né? Ou o pior de todos. Mas é sempre o grau máximo, né? Seja para uma qualidade ou para um defeito. Então, por exemplo, Antônio es el que mejor habla francês de todos. Então, Antônio é o que melhor fala francês de todos. Aqui tem que ter uma certa atenção. Primeiro, a estrutura, né, do superlativo. Agora eu estou usando o verbo ser, né? Antônio es, né? Antônio é. E artigo, né? O melhor, né? Lembra do superlativo? Era sempre o melhor, a melhor, ou pior, a pior, tá? No caso do advérbio, essa estrutura não vai mudar. Eu continuo tendo o verbo ser e o artigo, né? Ele, no caso masculino, porque Antônio é uma palavra masculina, certo? Então, Antônio é o que melhor fala francês. Essa ordem é muito importante, porque a gente pode confundir, porque em português a gente tem a liberdade de trocar essa ordem e falar Antônio é o que fala francês melhor de todos, ou que fala melhor francês de todos, certo? A gente pode trocar isso de ordem. Em espanhol, essa ordem é fixa, tá? É estranho você falar Antônio es ele que habla mejor francês, habla mejor, ou que habla francês melhor, isso é estranho. A forma de falar é essa forma aqui, o superlativo, que nesse caso é igual, né, o comparativo, é melhor também, então superlativo vai vir antes do verbo, tá? Antes do verbo. Ele que melhor habla, certo? Isso para qualquer superlativo e para qualquer verbo. A gente vai ver nos outros exemplos que essa estrutura é uma estrutura fixa, certo? Ela vai se repetir nos outros exemplos. Então, lembrar, superlativo vai vir sempre antes do verbo, tá? Uma ordem fixa. Então, repetindo as frases para a gente ver a pronúncia. Frase normal. Juan habla bien francês. Comparativo. Pedro habla francês mejor que Juan. Superlativo. Antônio es el que mejor habla francês de todos. Então, segundo exemplo. Carmen habla mucho. Então, Carmen habla mucho. Carmen fala muito. De novo, o verbo hablar. E aqui, mucho, caracterizando o verbo hablar.
Então, está caracterizando o verbo, é um advérbio, certo? É um mucho advérbio, né? Muito, advérbio de intensidade. Então, uma forma de comparação poderia ser: Pedro habla mais que Carmen. Então, Pedro fala mais que a Carmen. Então, eu tenho, de novo, então, mais, quer dizer mais, né? O nosso mais com I. Então, fala mais que a Carmen. Então, mais que, uma comparação. Uma comparação, de novo, através de uma ação, de um verbo. O verbo falar, de espanhol hablar, tá? Então, Pedro habla mais que Carmen. Uma forma de superlativo seria: Luisa es la que más habla de todos. Então, de novo, estrutura um verbo ser, né? Artigo, nesse caso, artigo feminino lá, porque Luisa é uma palavra feminina. Então, é a que mais fala. De novo, aquela ordem, o advérbio vem antes do verbo, tá? Advérbio vem sempre antes do verbo no superlativo. Então, Luisa es la que más habla de todos, tá? Essa ordem é importante, advérbio antes do verbo. Porque eu estou repetindo e reforçando essa ordem? Porque em português, a gente tem a liberdade de trocar. A gente pode falar: Luisa é a que fala mais de todo mundo, de todos, né? Então, a que fala mais. Em espanhol, la que habla más é errado. La que más habla, tá? Sempre o advérbio antes do verbo. Luisa es la que más habla de todos, tá? Es la que más habla. É a que mais fala, certo? Beleza, então próximo exemplo. Próxima frase. Estos alunos trabalham pouco. Então, estes alunos trabalham pouco, certo? Então, uma frase normal, que eu tenho o verbo trabalhar, pouco, está caracterizando o verbo trabalhar, né? Trabalhar pouco, trabalhar pouco. Então, pouco é um advérbio, tá? E a gente está vendo, né? Comparação com advérbio. Então, uma comparação: esses trabalham menos que estes. Então, esses trabalham menos que estes, né? Então, esses quem? Esses alunos, tá? Aqui não repetiu, porque já está subentendido e está falando dos alunos, então não há necessidade de repetir a palavra aluno. Então, esses trabalham menos que estes, certo? Então, menos que, aqui uma forma de comparação com advérbio, né? Eu estou comparando uma ação, a ação de trabalhar, certo? Então, trabalham menos que estes alunos. Então, lembrando aí que o menos que vai ser o contrário do mais que a gente viu antes, né? Mais que, contrário, menos que, certo? Mas as duas formas são de comparação, né? Uma compara para cima, mais que, e outra compara para baixo, menos que. E tem o superlativo também, né? Superlativo, por exemplo, poderia ser: a forma superlativo: aquellos son los que menos trabajan de todos. Aquellos, né, aqueles alunos, no caso, e não está a palavra aluno
está subentendido, né, a palavra aluno. Então, aqueles são os que menos trabalham de todos. Então, é uma estrutura que se repete, ó, o verbo ser, agora no plural, né, é aquellos, está no plural. Los, que é artigo masculino plural, né, é aquellos, é uma palavra masculina plural. Los que, né, repara que sempre tem o que, né, e o advérbio menos, e o advérbio antes do verbo, menos trabalha, tá? A estrutura é fixa, advérbio antes do verbo, tá? Em português a gente tem a possibilidade de trocar, né? Aqueles são os que trabalham menos, né? Em espanhol isso é estranho, é errado. Então são os que menos trabalham, né? Os que menos trabalham de todos. E para terminar vamos ver agora a última frase. Última frase. Estos quesos huelen mal, tá? Então estes queijos, lembra? Huelen, que verbo que é? Verbo oler. Oler é o verbo cheirar, tá? Então estes queijos cheiram mal. Que mal, advérbio, né? Ele está caracterizando um verbo, verbo oler, verbo cheirar, cheirar mal. Em espanhol também vai ter a diferença do mal advérbio para o mal adjetivo, né? Em português, o mal que é adjetivo é mal com U e o mal que é advérbio é o mal com L, tá? Em espanhol, a diferença é que o mal adjetivo é malo e o mal advérbio é mal, como esse aqui, tá? Então, malo adjetivo, mal, para caracterizar um substantivo, né? Um homem mau, tá? Então, adjetivo. E mal é o advérbio, para caracterizar um verbo, ou um advérbio, ou um adjetivo, né? Como aqui, cheirar mal, tá? E está caracterizando o verbo cheirar, então advérbio, mal. Então, uma forma de fazer uma comparação. Essos huelen peor que estos, né? Então, esses, né? Esses queijos, no caso. Aqui não tá, a palavra queijo está subentendido, está falando do queijo, então não tem necessidade de repetir, tá? Mas esses queijos, né? Cheiram pior que estes, tá? Então aqui, ó, pior que, uma forma de comparação. Comparativo para o advérbio malo. Pior também era a forma de comparação lá para o adjetivo malo. Se vocês lembram da comparação de adjetivo, a gente viu mais lá para trás, a gente viu o adjetivo malo e o comparativo dele era pior, tá? Escrito com E mesmo, tá? Em português é um I, pior. Mas em espanhol é com E, pior, tá? Então, esses queijos cheiram pior que estes, tá? Uma forma de comparação através de uma ação, né? Ação de cheirar, tá? Então, cheirar pior que outra coisa. Uma comparação usando o advérbio, porque está comparando uma ação, né? Está comparando um verbo, né? Nesse caso é cheirar. E tem o superlativo também. Então, superlativo, aquellos son los que peor huelen de todos. A mesma estrutura, o verbo ser, né? Aqueles queijos são, artigo, né? Masculino plural, porque aquellos é masculino plural, então los que, aqui o superlativo, pior, que é igual ao comparativo, né? Então, pior, cheiram de todos. De novo, advérbio antes do verbo, tá? Sempre, né? Superlativo é sempre nessa ordem, advérbio antes do verbo, tá? Então, aqueles são os que pior cheiram de todos, tá? Superlativo. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje, tá? Então, se você é novo aí, não se esquece de se inscrever no canal.
compartilha, comenta, e qualquer dúvida, qualquer sugestão, dá o like nesse vídeo, tá? E não se esquece que a gente tem um curso de francês e um curso de espanhol, tá? Uma vez por semana eu posto vídeos, uma semana um vídeo de espanhol, outra semana um vídeo de francês, tá bom? Então, muito obrigado por assistir, ficando por aqui, até semana que vem.